E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do canal, continuando nossa degustación à la espanhola. Hoje vou contar para vocês sobre a Andaluzia e suas incríveis cidades. E vou contar um pouco também sobre a arte flamenca, sobre os cavalos andaluzes, sobre os pueblos blancos e que tal passar uma noite de rei ou de rainha dormindo num castelo. Vocês vão acompanhar comigo, gente, como é incrível o sul espanhol em contraste com o norte, né, que eu mostrei aqui no canal para vocês na semana passada. Quem não viu, episódio aqui no card, tá? Realmente nos surpreende muito a cada nova cidadezinha dessa rota pelo sul da Espanha. Estão curiosos? Bora comigo? Então vamos lá, Andaluzia é o berço da Espanha em sua essência. Fica no sul do país, bem ali onde termina o continente europeu. E essa é uma região árida, só que sensacional e intrigante. Imagina se seu país fosse dominado por 7 séculos por uma cultura completamente diferente da sua. Do século 8 ao século 15, os mouros estiveram por ali, pessoal. Deixaram suas marcas, deixaram um legado presente, tanto na cultura quanto na língua, na comida e na arquitetura. De monumentos como o Real Alcázar de Sevilha, capital andaluza, a Mesquita Catedral de Córdoba e o Palácio de Alhambra, em Granada. Uma viagem à Andaluzia, além de ser uma viagem no tempo, é entender, pessoal, como um lugar com tradições tão fortes, multifacetado, se adaptou rapidamente à modernização, mas ao mesmo tempo continua sendo um mistério sem fim, onde a gente entra em contato com as várias camadas da história espanhola. Começando em Madrid. Primeiro trecho de trem rápido, o AVE, até Córdoba, que fica quase a 400 quilômetros do sul e demora 1h50, super agradável, o tempo passa literalmente voando, gente. E é o seguinte, antes mesmo de desembarcar em Córdoba, você precisa saber de algumas coisas. Que vai chegar numa cidade que foi fundada pelos romanos no ano 2006 a.C., que tem uma ponte com 16 arcos construída no século I, ligando o centro histórico ao Campo da Verdade, que no século X era considerada a maior cidade da Europa, uma das mais desenvolvidas do mundo, tá? Nessa época, construíram a grande mesquita de Córdoba, transformada em catedral católica após a Reconquista, e que por tudo isso junto é patrimônio histórico da humanidade. Demais, né? O melhor lugar para a gente ficar por uma noite, pelo menos, é na Juderia. Também é onde, gente, estão as principais atrações. Sugiro ali o fabuloso Eurostar Palace, tá? Agora, falando do bairro judaico. Essa região não teve apenas o domínio mouro, tá? Mas um legado judaico muito forte também. Os judeus sefarditas, em hebraico sefaradi, que são os descendentes de judeus originários de Portugal e da Espanha, tinham tradições, línguas, hábitos e ritos, gente, diferentes dos seus irmãos arquenazitas da Europa, tanto da Europa Central quanto do leste europeu. E Córdoba é uma das cidades, parte de uma rota que se chama Rotas de Sefará, que é um roteiro que eles fazem de valorização da identidade judaica na Península Ibérica, tanto em Portugal quanto na Espanha. Na Espanha, a rede de juderias inclui várias cidades: Cáceres, Córdoba, Girona, Hervás, Oviedo, Ribaldia, Segóvia, Toledo, Tortosa e Tudela. Estou colocando um link aqui para vocês na descrição, quem se interessou e quiser ir mais fundo. Gente, é possível fazer essa rota tendo aulas de história durante as visitas e até, comendo a comida que eles comiam nos séculos 13 e 14. Então é o seguinte, depois de hospedados na Juderia, agora que a gente já sabe do que se trata, a gente começa o rolê pela impressionante Catedral Mesquita. Depois Calleja de las Flores, Casa Sefarad, Pátios de Córdoba e a Ponte Romana, ainda a Medina Azahara, e termina no Mercado Vitória para uma deliciosa degustação de tapas. E esse lugar tem vários bares e restaurantes, é ideal para um autêntico fim de tarde cordobês. Rodando pela cidade, vocês vão notar que os pátios da cidade são todos lindíssimos, tá? Mega floridos, super bem cuidados. Durante a primavera acontece o Festival dos Pátios Cordobeses, que é quando a cidade organiza a abertura dos pátios interiores das casas e suas lindas cerâmicas típicas. Tem até, gente, concurso de melhor pátio. Em 2021 vai acontecer de 3 a 16 de maio. Estou falando isso por quê? Porque é uma ótima época para visitar Córdoba. E, aliás, o sul da Espanha no geral, a primavera é muito legal. Agora vamos partir então para Sevilha. Pertinho dali, só 45 minutos de trem, 141 quilômetros separam Córdoba de Sevilha, que é a capital andaluza e repleta de bairros cheios de vida, e o flamenco em tudo que é canto da cidade nos atrai como se fosse outro imã, principalmente no bairro de Triana.
Anota aí, os mais disputados são o flamenco do Museu del Baile Flamenco e da Casa de la Memória. Gente, ir para Andaluzia e não ver pelo menos umzinho espetáculo de flamenco, tanto num desses dois lugares que eu citei, ou em outros tablaos, é como se você não tivesse ido para Andaluzia, tá? Esse ritmo que, na verdade, é um lamento cigano, começou sem música, tá? Nem dança. E aos poucos foi agregando a guitarra espanhola, o cajón, as castanholas e, por fim, o sapateado e a dança. E desde o início do século XX, através dele se traduz aí, ó, essa intensa alma espanhola que a gente vê muito no cinema, né? E ainda falando de arte. Na ópera, O Barbeiro de Sevilha. Lá a gente aprende que a história de Fígaro, que é um barbeiro que faz tudo na sua casa, arranja casamento, ouve confissão, espalha boato, até resolve ajudar um tal do conde chamado Almaviva a conquistar a jovem Rosina. Lembra disso? Mas Almaviva não quer que ela saiba que ele é um conde, tá? É ficção? Sim, mas é o seguinte, Sevilha, que além do palco de óperas famosas como esta e outra, a Carmen, que é fantástica, é uma cidade que transpira arte e cultura, gente. De terrível beleza, é um lugar com muita personalidade, garanto pra vocês. Mega carismática, pulsante e tá em evolução constante. Vocês vão notar que é impressionante, por isso que eu tô falando tanto que é impressionante, porque realmente Sevilha é impressionante. E claro, tem monumentos mega importantes. Tem o Castelo de Alcázar, a gigantesca Catedral de Sevilha, um dos mais grandiosos projetos da história medieval. E é todo em estilo gótico, tá? E lá tá o túmulo de quem? Do Cristóvão Colombo, acreditem se quiser. E tem até um lindo mirante do século XI, que acabou virando meio que uma torre, chama Giralda, que é o grande símbolo de Sevilha. Todos estes, muito disputados, tá, pessoal? E muitas filas para visitar esses monumentos. Então, ó, compra ingresso com antecedência pela internet, tá? E tem inclusive um ingresso chamado Sevilha City Pass, que é um esquema meio que fura-fila, o fast track que eles chamam, né? Para todas as atrações. Além de tudo isso, Sevilha é outra cidade para a gente ir de bar em bar, de tapa em tapa, experimentando essa iguaria espanhola presente, né? De norte a sul do país. Andar bastante pelas margens do rio Guadalquivir, por exemplo, é outra delícia para experimentar os tapas deles. E ainda, Plaza de Espanha, Setas de Sevilha. Gente, esse é um lugar impressionante. Na verdade, chama Metropol Parasol. É o maior prédio de madeira do mundo. Dentro dele tem uma imperdível feirinha, o Mercado de la Encarnación. Vocês vão ficar surpresos com esse lugar de lindo que ele é. Tem ainda Caí Pérez Galdós, tem o Palácio Las Dueñas. E tudo isso sempre regado a quê? A muito violão, palmas e sapateado. 3 dias talvez sejam suficientes para ver tudo em Sevilha, tá? Isso se você se organizar antecipadamente com os ingressos para evitar horas nas filas, como eu falei, principalmente agora com essa questão das aglomerações, todas as visitas estão bem reduzidas e com muito mais critérios, né? Mas antes que eu me esqueça, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estava falando, né, da Primavera de Córdoba. Perto de Sevilha, num pequeno povoado, El Rocío, que fica só a 80 quilômetros de distância, no Pentecostes deles, que é exatamente o 50º dia depois do domingo de Páscoa, acontece o festival El Rocío. Gente, imagina o seguinte, as ruas estreitas de uma aldeia, de um povoado onde moram só 700 pessoas, normalmente desertas, ficam lotadas com 1 milhão de peregrinos, tanto da Europa quanto da Ásia, que vêm para a celebração religiosa de culto da Virgem de El Rocío. Casco Antigo, ou centro histórico, é o melhor lugar para ficar, principalmente num hotel boutique, daquelas vielinhas ali do bairro de Santa Cruz. A Posada de Lucero, tá? É uma ótima pedida. É estilo assim, ó, árabe islâmica com pátio interno, riad andaluz, tá? Ótimo custo-benefício, vocês vão adorar. Agora vamos continuar a viagem, então. Eu falei bastante de Sevilha. Primeiro que são só 90 quilômetros de carro até Jerez de la Frontera. Dá uma horinha, né? E o que tem para nós ali na Costa de la Luz, além das melhores areias da Espanha? Em primeiro lugar, o vinho Xerez, né? Ou Cherry, como dizem os ingleses, que é dessa região e, portanto, visitar uma bodega é importante. Sandeman ou Tio Pepe. Isso é meio que obrigatório, todo mundo faz. E neste lugar, sugiro vocês se hospedarem no fabuloso Barceló Monte Castillo Golf. É um dos hotéis mais sensacionais da região e fica ao lado do autódromo de Jerez, onde o Senna ganhou 2 campeonatos, tá? O centrinho de Jerez é uma gracinha, assim, barzinhos de tapas, ruelas, e ali que tem aquele incrível espetáculo da Real Escuela Andaluz de Bailados Equestres. Sim, um balé equestre protagonizado por cavalos andaluzes. Que tal? Link aqui na descrição. De Jerez a gente segue para Cádiz, tá? Que fica a 24 quilômetros, meia
horinha. Cádiz fica ali pertinho do Estreito de Gibraltar, que é um dos assentamentos mais antigos da Europa. Foi fundada pelos fenícios em 1100 a.C. E ó, é outra cidadezinha surpreendente. Além da história milenar, gente, mega simpática e um mar inacreditável, sem falar naquele calçadão que circunda toda a cidade. Plaza Maior, Ayuntamiento, Catedral, Plaza de las Flores, vários fortes, tapas muito fruto do mar e um pôr do sol digno de um filme do 007, que aliás foi gravado ali, na linda Praia de la Caleta. Só não se esquece que na Espanha todos dormem a siesta, tá? Muitas dessas cidades, inclusive Cádiz, tudo fecha das 14h30 às 17h30. Então assim, ó, cuidado para não ficar com fome na hora do almoço, já aconteceu comigo. E que tal então ostentar por uma noite? Por 120 euros você pode ficar no Senator Cádiz Spa e desfrutar o luxo e o conforto de um hotel com incríveis piscinas, inclusive piscinas subterrâneas em cavernas no spa deles. Um luxo, gente. E uma coisa, Cádiz se orgulha por ter uma das festas de carnaval mais antigas da Espanha. Desde o século XVI, aliás, ó, eles até competem com o Carnaval de Veneza na Itália. Ou seja, muito antes de nós começarmos as festanças de carnaval por aqui, por lá os caras já saíram em carros alegóricos, muita música, muita festa, muita dança, muita bebida. Capaz que tenha sido de lá nessa nossa influência festeira carnavalesca. Esse ano, 2021, vai do dia 11 ao dia 22 de fevereiro, nas 2 semanas que antecedem a quaresma, e igualzinho por aqui. Saindo de Cádiz para Vejer de la Frontera, 56 quilômetros, 44 minutos de carro. Pensa num achado, numa joia radiante no alto de uma colina de 200 metros, casinhas que até parecem um quebra-cabeças, todas brancas e radiando luz do sul da Espanha para tudo que é lado. Estou descrevendo, gente, Vejer, um dos pontos altos da chamada Rota dos Povoados Blancos da Andaluzia, com labirintos de ruas estreitinhas assim, ó, pátios floridos, escadarias para tudo que é lado. E Vejer, gente, literalmente suga as pessoas que chegam por ali e se encantam pelo lugar. Ó, El Claustro, Restaurante de la Califa, Pastelaria Galvan, não se esqueçam de comer nesses lugares, tá? Ficar uma noite ali, ó, num dos mini hotéis deles, anota aí, Casa Shelley Hospedaria ou La Casa del Califa, que são, gente, insuportáveis de encantadores, é para fechar Vejer com chave de ouro. Saindo de Vejer, com destino a Ronda, 180 quilômetros, 2 horinhas de carro. Meu, outra cidadezinha no cume de uma montanha no topo de El Tajo, um desfiladeiro profundo que separa a cidade nova do século XV da cidade velha do século IX, cercada, gente, por grandes muralhas, 2 portões antigos e uma ponte, Puente Nuevo, uma ponte de pedra que atravessa um desfiladeiro de 100 metros de altura. Parece filme, não parece? Mas é o seguinte, ó, é uma das cidades mais espetaculares da província de Málaga, inclusive aquela que saiu naquela novela Deus Salve o Rei aqui no Brasil. E que tal uma noite de rei ou de rainha? Parador de Ronda é o nome do lugar. Imagina dormir por 130 euros num castelo, num imponente enclave no pico da montanha de frente para um desfiladeiro com o Rio Tejo lá embaixo. Lindos quartos, alguns duplex, que talvez tenham hospedado Carlos V ou Felipe V. Daí piscina, jardins, um luxo, gente, sem parar, o toque todo medieval. Fala se não vale a pena passar por uma experiência dessa uma vez na vida. E falando desse parador, Paradores de Espanha é uma rede, tá? Castelos, palácios, mosteiros e conventos que foram transformados pelo governo espanhol em hospedarias, mas sem perder a originalidade, em localizações maravilhosas, e são gerenciados por gente do governo espanhol. Ao todo são 94 espalhados por toda a Espanha. Pra vocês terem uma ideia, todas essas cidades que eu estou contando aqui para vocês, sugerindo nesse roteiro, no sul da Espanha, tem um parador pelo menos. São experiências, gente, super exclusivas, que a princípio de tão top, a gente pode falar, nossa, deve ser caro, mas não é. Os preços são bem em conta e pelo que eles oferecem, pela experiência, isso, ó, vale muito a pena, mas para quem reservar com antecedência, senão não vai conseguir lugar. Link aqui embaixo. Ó, e do lado do parador do hotel fica as principais atrações, tá? A Ponte Nuevo, que eu já falei, a Plaza de Touros, o Museu Lara Mirador, o Mirador El Campillo e, claro, o charmoso centrinho com ruelas estreitas, cheia de restaurantes e bares pra gente rodar por ali e perder a noção do tempo. Gente, Ronda é realmente única. Bom, saindo das montanhas em direção ao mar Mediterrâneo, vamos chegar em 1 hora em Marbella, 60 quilômetros. Balneário dos ricos e famosos da Espanha e do mundo. Praias lindas da Costa do Sol, iates em Puertos Banús, restaurantes michelados como o Calima, por exemplo, do Dani Garcia, mas não é só tudo isso. O centrinho histórico é mega animado.
Vai até parecer que você acabou de desembarcar numa ilha grega por conta daquele monte de casinha, predinho branquinho, naquelas ruazinhas estreitas e paralelepípedo, mas com um detalhe importantíssimo. É uma ilha grega que a gente entende o idioma? Que tal? E além disso, tem a Avenida del Mar e muitas outras praias legais. Playa Nueva Andalucía, Cabo Pino, Playa de la Bajadia, Passeio Marítimo de la Marbella e à noite, gente, muitos bares e baladas para ver e ser visto na Golden Mile em Banús. Vocês notaram como mudou completamente a experiência da degustação, né? De um lugar como Ronda para esse lugar. Seguinte, hospedagem obrigatória de pelo menos uma noite em Marbella, para quem puder encarar o Marbella Club Hotel, que é o melhor da cidade, seguido do Claude, que é outro sensacional, que foi inclusive a residência de verão da terceira esposa do Napoleão. Mas tem também, ótimas opções por menos de 100 euros à noite. Amaré Beach, H10 e Guadalpin Banús. E aí é o seguinte, agora continuando no litoral do Mediterrâneo, a gente sai de Marbella em direção a Málaga, a gente pode ir direto pela Via Expressa ou pela Avenida del Sol, parando nas cidadezinhas tipo Fuengirola ou Torremolinos, que são super sofisticadas também. E gente, Málaga é onde nasceu Pablo Picasso e é uma das cidades mais badaladas do sul da Espanha. Pensa no seguinte, praia linda pra caramba, cultura para tudo que é lado, centro histórico lindo, um quê de Barcelona pairando no ar. Até porque, lá em Barcelona aparece uma Barceloneta, a principal daqui chama Malagueta, e é só uma dos 40 quilômetros de litoral de Málaga, tá? Tem muita praia legal. Na parte nova tem um impressionante gigantesco Muelle 1, que é um antigo porto todo futuristicamente reformado, ficou demais. E ainda, o Parque Natural Montes de Málaga, os jardins botânicos históricos, o shopping a céu aberto da Plaza Maior e o mercado de Atarazanas. E é o seguinte, para um porre de cultura espanhola, você não pode deixar de conhecer então o Museu Picasso, com um acervo invejável, né, já que nós estamos na casa do cara, o Museu Carmen Thyssen, o Museu Automobilístico e de la Moda, a Tabacalera, que é um museu com uma exposição permanente de arte russa, a primeira fora da Rússia. Tem um moderníssimo centro Pompidou. E além disso, né, a gente volta no tempo quando visita o Castelo de Gibralfaro e sua vista linda da cidade, seguido da Alcazaba, e terminar seu dia no Anfiteatro Romano. Que tal tudo isso num dia? É um porre de cultura mesmo, né? E a catedral no centro histórico, gente, não falei dela ainda. O que é aquilo? Vai e depois me fala. E não deixem de passar pela famosa Calle Larios, tá? E também não deixem de comer peixe no bairro El Palo. Em Málaga tem uns espetinhos de sardinha servidos assim na praia, que são outra delícia malaguesa, tá? Que cidade, hein, gente? Fala sério. 3 noites, será? Eu fico sempre na dúvida. Se dá, se não dá, mas depende muito da vibe e do ritmo de cada pessoa em viagem. Essa cidade é realmente sensacional. É uma delícia de ser degustada aos poucos, de acordo com o seu ritmo, então você marca aí 3, 4, 5 dias. E onde posar? Grande Hotel Miramar, para luxo e riqueza por 180 euros. 20 Selezione Posada del Pátio, glamuroso até com piscina no rooftop por 96 euros. Barceló Málaga por 74, com acesso à estação de trem, para quem quiser já pegar o trem bala, o AVE direto para Madrid, se a ideia for terminar a viagem em Málaga, tá? Falei dos paradores, lembra? Málaga tem um muito legal, chama Parador Málaga Gibralfar, tá? 110 euros em cima do monte em frente ao Alcazaba. Bom pra Granada? Gente, sugiro para quem tiver mais alguns dias, não voltar direto de Málaga para Zero Te do trem, e sim continuar mais um pouquinho com o carrinho alugado e seguir até imperdível Granada. São só 127 quilômetros que a gente percorre numa hora e 40. E é o seguinte, deixar essa cidade pro final do roteiro é terminar a degustação pelo sul da Espanha com o melhor dos desfechos, tá? Se é que isso é possível. E, gente, a Granada, da grandiosa arquitetura medieval, especialmente a Alhambra, um complexo de fortalezas mouras no topo de uma colina que tá para a Espanha, que nem a Torre Eiffel tá para a França, tá? E realmente é deslumbrante. Palácios arabescos, pátios serenos, espelhos d'água da dinastia Nasrid, além das fontes e dos pomares dos jardins de Generalife. E isso tudo nos mostra como foi o centro do poder muçulmano durante séculos, tá? E foi ali mesmo que, em 1492, os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão puseram fim aos 781 anos de domínio islâmico na Península Ibérica, tá bom pra você? Mas a alma moura ainda mora na cidade de muralhas avermelhadas para tudo que é lado. E como a Alhambra é um dos monumentos mais visitados do mundo, a recomendação qual é? Compre ingresso com antecedência, antes mesmo de sair do Brasil, senão você vai levar o dia inteiro numa fila para conseguir entrar e não vai conseguir ver nada. Outro passeio legal, você vai deixar o carro no hotel e vai passear de ônibus. Na verdade, você vai passear uma tarde de micro-ônibus. Que tal? Chama C34.
Você vai fazer um mini city tour pelos bairros de Sacromonte e Albaicín. Vocês vão conhecer esses bairros sentados, os dois bairros mais interessantes da cidade. Sabe por quê? São os dois montanhas acima. Olha como eu sou legal. Aliás, quando vocês estiverem lá em Albaicín, não deixa de ir na Calle de las Teterias, que significa Casa dos Chás, por um delicioso chá árabe no meio daquele ambiente 1001 noites daquele lugar, vocês não vão esquecer mais. Tenho falado tanto para vocês dos pinchos, né? As tapas. Pois bem, chegou a hora de contar para vocês que Granada é a capital espanhola das tapas. E ali, toda bebida que a gente pede sempre vem acompanhada por uma tapa de cortesia. Você ganha uma tapa grátis, que tal? E os muçulmanos têm um ritual de limpeza física e espiritual, todo mundo já deve saber, né? Normalmente as cidades árabes têm vários lugares públicos para esses banhos. Em Granada tem o El Bañuelo, que é considerado o banho público mais conservado da península. E é tipo um legítimo hammam árabe, tá? Vale a pena conhecer. A gente falei bastante de flamenco, né? Mas não deixa de conhecer o flamenco de Granada, ele é um pouco diferente. Tanto que ali se chama Zambra Gitana. E tá para tudo que é lado da cidade, impossível não tropeçar numa Zambra Gitana. E aí você vai me perguntar, Lipe, 2 ou 3 noites? De novo, vai depender do ritmo de cada um, né? Parador São Francisco, outro parador bem bacana que fica dentro da Alhambra. Aliás, é o mais top dos 94 paradores da Espanha. É sensacional. Ainda tem, Alhambra Palace, com a melhor vista da cidade, ao lado das muralhas, por 200 euros, tá? Carinho, né? Mas é porque tá ali. E ainda indica o fantástico Palácio de Santa Paula, o chiquetérrimo Eurostar Washington Irving e o Catalônia Granada. Tem vários hotéis, várias categorias de preço, depois vocês escolhem. Enfim, é demais, né, pessoal? A gente chegar num lugar que é o lar destes inúmeros monumentos, com tanta diversidade cultural desenvolvida por seus povos ao longo dos séculos, né? E o legado dessas civilizações que habitaram essa região é sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha sugestão. Claro que tem dezenas de outras composições de roteiros pelo sul da Espanha. Não me matem alguém que esperava que eu falasse alguma coisa que eu acabei não falando. Eu dei uma salpicada no que eu acho que é legal e que dá para entender, que dá para esperar dessa parte que é tão diferente desse lugar, né? Semana que vem vou voltar para vocês com a terceira e última parte sobre Espanha. Vou mostrar para vocês, sabe o quê? Ilhas Baleares no Mediterrâneo, Ibiza, Maiorca, Menorca. Vocês vão ver que outro roteiro espanhol sensacional que é esse. E para vocês ficarem tranquilos, a Espanha está com uma excelente estratégia de segurança para proteção tanto dos turistas quanto deles mesmos, tá? Para que retomemos com cuidado as viagens para lá. O Travel Safe foca na biossegurança dos aviões, dos aeroportos, dos hotéis, dos restaurantes, dos passeios. Tem todo um trabalho gigantesco sendo feito para recuperar a confiança dos turistas para voltarem a viajar à Espanha. E como eu disse lá no primeiro episódio, é o destino turístico número 1 do mundo. Tem um link aqui também com todas essas medidas de segurança, vídeo deles, para vocês entenderem como é que está funcionando a Espanha nesse momento de retomada, como é que ela está super organizada. E é o seguinte, né? Quem for novo por aqui, que tem que fazer? Se tá gostando, então não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para mim, né? Tocar a campainha para receber vídeo da semana que vem assim que ele subir. Comenta aqui embaixo que eu adoro responder para todo mundo. Meu Instagram, @LipeTravelShow. Tem podcast o Lipe? Claro, Lipe Travelcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado por assistir até o final. Semana que vem, não percam, eu volto com as ilhas espanholas mais badaladas, desmistificando tudo, tá? Fui, beijo!